Nação Corintiana! Tudo bem com vocês, corintianeiro, aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas, e neste vídeo eu te conto, tem bet nova na parada para ter os names rights do Corinthians. Betano pode chegar até 2 bilhões com names rights e também com patrocínio master, tá fiel? Declarações super polêmicas de Romeu Tuma Jr. Vamos discutir tudo isso aqui agora no canal do Corintianeiro, tá? E não acabou não, tá, fiel? Você acha que acabou? Você sabe que aqui não acaba sim, porque lá no Corintianeiro 2.0, na hora que você acabar de ver esse vídeo aqui, você já vai lá, porque lá vamos falar sobre atualizações do Corinthians para vocês referente a Transferban. Por quê? Corinthians negocia com o staff de Matias Rojas, tá, fiel? Para o Corinthians conseguir se livrar da dívida de 40 milhões com o jogador sem precisar ir para o Transferban. Corinthians, mesmo sendo difícil, também insiste em negociações com o presidente do Tajeres. Vou trazer essas informações e muito mais para vocês lá no canal do Corintianeiro daqui a pouquinho. Então, na hora que acabar aqui, você já pula lá para dar essa força pra gente. Se você não é inscrito, não se preocupe, porque eu vou deixar o vídeo fixado no primeiro comentário para vocês. Certo, fiel? Então, primeiramente, boa tarde para todos vocês, tá, fiel? Boa tarde mesmo, de todo coração, que possamos aqui fazer um vídeo sobre atualizações do nosso Coringão, nosso clube do coração. Fiel, que calor que tá aqui, cara. Que cidade calorenta. Meu Deus. Como é que tá aí? Tá calor aí também pra vocês? Aqui tá... Nossa, cara, tá calor demais. Mas vamos lá. Vamos falar, né, do nosso timão. Fiel, quero iniciar aqui esse vídeo então. Corintianeiro, pelo amor de Deus, cara, eu vou sair do seu canal, porque todo dia você tá falando de names rights, cara. Todo dia você tá falando de Transferban. Todo dia você tá falando alguma coisa assim, alguma coisa assim. Fiel, eu já cansei de falar para vocês aqui, tá? Essas informações também estão me cansando. Só que não sou eu que escolho as informações para trazer para vocês. A partir do momento que eu escolher, significa que eu estou mentindo para vocês, tá? Aí eu trago informações para vocês, as informações que chegam para mim trabalhar. E venhamos e convenhamos, tá, fiel? Porque mesmo que seja um assunto que a gente já está cansado de ouvir, temos que ter em mente que este é o assunto que pode devolver a esperança financeira para o torcedor corintiano. Estamos falando aí de 2 bilhões de Betano, sobre nova bet chegando na parada, que pode ser que tenha valores milionários a oferecer. Estamos falando aqui do Corinthians pagar o seu estádio. Estamos falando aqui do Corinthians pagar os Transferban. Estamos falando aqui de um Corinthians aproveitar essa chance para dar uma estabilizada financeiramente. Se isso não for um assunto agradável para você, corintiano, então vocês vão me desculpar, mas por mais que seja chato, é importante para nós, assim como o Transferban lá no canal do Corintianeiro 2.0, certo, fiel? E aqui vocês já sabem que tem uma grande tendência, tá? Aqui é igual que já viu o canal gringo, o assunto sai lá e depois vem pro Brasil. Aqui é a mesma coisa, aqui a gente coloca o assunto, daqui a um tempo já repercute em outros canais aí. Então é importante que você preste bem atenção nas informações que o Corintianeiro tem para trazer para vocês nesta tarde, tá? Por quê? O Corinthians, tá, fiel? Segundo informações, chegou uma informação nova, que chegou uma nova bet na parada para negociar os names rights do Corinthians e também o patrocínio master, tá? Diz que é uma bet muito forte também, assim como a Betano. Eu não vou arriscar aqui o nome de uma bet, porque eu não gosto de fazer um trabalho em que eu chego aqui e chuto 5 nomes diferentes. Se eu chutar 5, 6, 7 bets aqui da mais fortes, eu vou acertar um nome. Só que não vai ser informação, eu vou estar jogando no bicho, tá? Então eu prefiro trazer uma informação para vocês mais coerente e mais concreta. Chegou uma nova bet, isso é certeza, tá vendo? Vocês podem cravar. Chegou uma nova bet para brigar com os names também. E o interesse dela, segundo informações, é para brigar também com o patrocínio master, tá, fiel? Porém, o Corinthians está... Informação exclusiva aqui do canal do Corintianeiro para você. O Corinthians está muito, não é pouco não, o Corinthians está muito avançado com a Betano, tá, fiel? O Corinthians pode fechar com a Betano assim que virar o mês, assim que a gente entrar em outubro, o Corinthians já pode fechar com a Betano, tá? Isso eu tô falando na questão dos NAMI. Na questão do patrocínio master é onde eu torço mais, porque lá é onde vai entrar a maior quantia financeira maior do que o próprio names rights do Corinthians, tá? E há também, até por essa chegada dessa nova bet, e até pela Betano também querer pegar o Corinthians, os valores da Betano juntando os names e juntando também o patrocínio master, pode chegar a 2 bilhões de reais no Corinthians, fiel. Isso é espetacular para nós. Então, é um assunto que interessa a todos nós, tá?
Mas, corintianeiro, como que você sabe desses valores? Você pesquisou? Como que chegou essa informação para você que a Betano pode chegar até 2 bilhões no Corinthians, tá? Primeiramente porque é um valor que ela ofereceu, eu já trouxe essa informação passada, não agradou o Corinthians. A Betano ofereceu uma proposta oficial para o Corinthians de 200 milhões de reais anuais para ter o patrocínio Master. Foi a primeira proposta da Betano. Há quem diz que ela ainda não fez proposta, mas daqui a pouco vai repercutir aí. A Betano fez uma proposta oficial no valor de 200 milhões de reais para o Corinthians para ter o patrocínio Master e o Corinthians recusou. Por quê? Porque ela paga bem menos para o Corinthians do que ela paga para o Flamengo. O Flamengo hoje ela paga aí na casa dos 265 milhões anuais, tá, fiel? Anuais aproximadamente, tá? Então o Corinthians entende que ela pode melhorar o valor da proposta, até porque também não é só a Betano que está brigando para ter o patrocínio Master. Existe também uma briga da patrocinadora Master do Corinthians, que é a Esportes da Sorte, para continuar, e também de mais duas empresas para ter o patrocínio Master. Então ela tem concorrente e o Corinthians está trabalhando da melhor forma possível. O Corinthians está fazendo o famoso leilão e tem que fazer mesmo, tá? Quem dá mais? O Corinthians tem que saber valorizar a sua camisa agora e agora é o momento de ganhar dinheiro, tá, fiel? Então o Corinthians recusou a proposta. Acima da proposta atual da Esportes da Sorte, ela é quase, né, o dobro, né, fiel? Quase, porque ela paga 103 milhões anuais, a Betano ofereceu 200 milhões de reais anuais. Só que também é abaixo do Flamengo, o Corinthians recusou. E agora a Betano vem, o Corinthians aguarda uma proposta da Betano de 2 bilhões de reais para pegar os Nani e também o patrocínio Master. Não estou dizendo aqui que será 1 bilhão dos Namis Rights e também será 1 bilhão do Master, tá, fiel? Não é isso. Estou falando que juntando os dois vai dar 2 bilhões. Aí a repartição a gente vai ter que aguardar para ver. Pode ser 1 bilhão dos Namis e 1 bilhão do Master? Pode ser, tá? 250 milhões anuais, fecha um contrato de 4 anos, 1 bilhão, e lá no Corinthians, 1 bilhão, fecha um contrato aí de 15, 20 anos, os Namis Rights. Pode ser, mas a informação que chegou foi corintianeiro. O Corinthians ainda tem expectativa e aguarda, isso é informação, fiel. Eu não estou aqui dando uma opinião do que eu acho que pode acontecer. Estou dando uma informação para vocês, que o Corinthians aguarda uma proposta da Betano, tanto de Namis e patrocínio Master, os dois juntos, tá, fiel? Não é um só não, de 2 bilhões de reais juntando os dois para o Corinthians, tá, fiel? Então o Corinthians podendo faturar uma alta grana, até porque chegou concorrente nova na parada, tá? E a Betano, ela está com muito interesse de pegar os dois, tá, fiel? O patrocínio Master e os Namis Rights. É informação também. Corintianeira, a Betano, ela está muito focada, já fechou com o Flamengo, está muito focada em fechar com o Corinthians também. Há possibilidade dela fechar só o Master? Há possibilidade dela fechar só os Namis Rights? Também há, tá, fiel? Mas o objetivo principal dela é pegar os dois, até porque tem concorrência chegando agora e concorrência que já está na parada brigando também, tá, fiel? Não está encerrada. Mas a proposta da Betano é tão boa que até a Esporte da Sorte recuou. A Esporte da Sorte já não briga mais em propostas e decidiu que não vale a pena para ela aí seguir em frente tocando aí o Corinthians, tá, fiel? Então a Neoquímica Arena vai sair, se eu falei Esporte da Sorte eu falei errado, tá? A Neoquímica Arena vai sair, que é a Hypera Pharma, vai sair do Corinthians porque ela não consegue alcançar mais a proposta da Betano. Fiel, e isso é para todas as empresas, tá? Eu sei que muitas pessoas não gostam de vincular nome de clube com bets, esse tipo de coisa, tá? Até a própria Fatal Model já tentou patrocinar o Corinthians várias e várias vezes, o Corinthians não quis. E muitas empresas, vocês acham que não, às vezes não patrocinam o time porque tem uma bet lá, tá, fiel? Não gosta de ter o nome de sua empresa vinculado a uma casa de apostas, ou no caso da Fatal Model. Não é porque o Corinthians tem preconceito da Fatal Model e por que o Corinthians não pegou a Fatal Model para trabalhar. Porque muitas empresas não querem ter o nome da sua empresa do lado da Fatal Model na camisa do Corinthians. Elas não querem ter esse vínculo. Segundo elas, mancham aí a empresa, tá? Elas não querem ter não quer ter este vínculo aí junto na camisa. Então, por isso que o Corinthians não fechou com a Fatal Model até hoje, que inclusive a Fatal Model não desiste do Corinthians e sempre está lá tentando patrocinar, tá, fiel? Então, só pra gente não perder o gancho aqui, a proposta da Betano, ela é tão boa, tá? Ela é tão boa porque muitas empresas já desistiram
de avançar com o Corinthians por causa da proposta que a Betano fez, sem ser de 200 milhões. Estou falando de Names e as empresas que estão brigando na Master também, que eu acredito que a Esporte da Sorte não vai chegar aos números da Betano para fechar contrato com o Corinthians, tá, fiel? Então eu acredito, aí já estou opinando, tá? Que quando chegar a outubro, não teremos empresas que vai conseguir alcançar os números da Betano, e a Betano está muito próxima, sim, de ser a patrocinadora Master do Corinthians, tá? Master da camisa e também dos nomes rights aí do timão. Mas tudo pode acontecer, tá, fiel? Pode chegar aí igual essa empresa, essa Bet nova que chegou, ou igual outra empresa que chegou aí, chegar lá com uma proposta melhor para o Corinthians. O Corinthians vai lá e fecha com outra empresa, passa pelo compliance e fim de papo, tá, fiel? Mas é difícil para as empresas, sim, brigar com bets. As bets estão tomando conta de tudo, tá, fiel? Vocês podem ver placa publicitárias, patrocínio master de times, elas estão tomando conta aí do cenário esportivo do Brasil, tá? Não só do Brasil, mas acredito que do mundo inteiro também. Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Aí hoje, eu trouxe um vídeo mais cedo para vocês, referente ao Corinthians usar, independente da bet que ele fechar, independente da empresa que ele fechar, ele usar essa grana para pagar o estádio, porque é uma coisa que todos nós queremos ver, não é? O Corinthians operando no seu potencial máximo, sem dívidas de estádio, o Corinthians pegando toda a renda da arquibancada e convertendo para os cofres do clube, para isso converter em contratações, dívidas pagas, um Corinthians aí com saúde financeira intacta. Não é esse é o sonho de todo corintiano que sempre viveu com dívidas, sempre viveu aí com transferban nos assombrando, sempre vivemos aí com janelas de contratações sem realizar contratações ou indo atrás só de oportunidades de mercado e mesmo assim somos os maiores do Brasil. Então que maravilha seria o Corinthians operando no seu potencial máximo, sendo gigante do jeito que é. Esse é um sonho meu, fiel, e espero um dia conseguir realizar, de poder ver esse Corinthians. Só que aí a gente está numa expectativa gigante do Corinthians fechar com uma bet ou com uma empresa, ir lá e pagar o seu estádio. Ah, é por 10 anos? Beleza, mas daqui 10 anos a gente terá o nosso estádio quitado. Toda a verba teria que ser dirigida para a Caixa, para o Corinthians ir abatendo o estádio até ele zerar. Até porque a própria fiel torcida nossa tem lá a vaquinha, né, fiel? Que já está em 40 e poucos milhões, eu não sei o número ao certo, mas também já tem um dinheiro lá para ajudar a bater. Então é isso que nós queremos, esperança. Aí a gente vê o presidente do Conselho Deliberativo, estamos falando do presidente, o senhor Romeu Tuma Júnior, falar assim: não paga isso não, para de pagar. Entrevista coletiva. Quem que viu isso, comenta aí nos comentários. Corintianeiro, eu ouvi o Tuma Júnior falar para o Corinthians não pagar o estádio, para parar de pagar. Cara, a gente está aqui dando sangue. A torcida fez uma vaquinha para pagar o estádio, meu irmão. A torcida lá se doando, fazendo vaquinha, dando dinheiro para pagar essa bosta desse estádio. Aí você chega e fala: não paga isso não, deixa isso para lá, para a Caixa Econômica ir lá e tomar o estádio do Corinthians. É esse o seu pensamento? A gente não ouviu isso de um torcedor maluco, a gente não ouviu isso de um dirigente bosta, ou de um ex-diretor, ou de um ex-funcionário, a gente ouviu isso do presidente do Conselho Deliberativo, o senhor Romeu Tuma Júnior. Então, é umas coisas difíceis a gente entender. A gente está com a esperança de quitar o estádio e o presidente do conselho está falando para não pagar o estádio. Que mundo a gente está vivendo? Onde esse cara está com a cabeça? Como que nós, torcedores, vamos conseguir manter a esperança se o próprio presidente está falando que não é para pagar o estádio? Então, será que hoje pagar o estádio para o Corinthians não é a prioridade máxima? Eles querem fazer o quê? Pegar o dinheiro e socar no clube? Porque se você vai pegar um dinheiro de Names, durante 10 anos, você vai pegar dinheiro pra quê? Porque tudo que vai no Corinthians some. Tudo que vai no Corinthians desaparece. Cadê a Nike? Cadê o dinheiro do Cauê Furquim? Por que estamos no Transferban ainda? Por que no mercado da bola o Corinthians só estava atrás de oportunidades de mercado? Não estava atrás de um jogador para ir lá quebrar um contrato, nada. Tudo que vai no Corinthians é um mistério, cara. Aí vem um cara desse e fala: não paga o estádio não, deixa isso aí. Um assunto que nem na pauta tava, que era sobre o estatuto. Nem na pauta tava. E outra, hein, fiel? E outra. Não acreditem nisso não, tá? Não acreditem nisso não. Vou ser bem sério pra vocês, porque aqui já é figurinha, já que tô bastante tempo aqui na plataforma pra entender como é que funciona o Corinthians, tá? Tô bastante tempo torcendo pra esse time pra entender como que funciona o meu time. Isso chama cortina de fumaça, tá? Não vai por esse lado não. Tem que passar por votação, tem que passar por um punhado de coisa.
aí um vagabundo lá não aprova, aí não sei o quê, não muda isso e tal. Isso chama cortina de fumaça. Isso é para estar em aprovação lá em janeiro, nas eleições do Corinthians. Aí com o sócio torcedor votando, que seria maravilhoso. Só que não depende só do Tuma Júnior. E isso pode ser até uma estratégia deles. Vamos fazer isso aqui para acalmar a torcida. Aí depois, se não passar, a gente depois faz outra reforma, aí a gente marca outra coletiva. E nisso a gente vai ganhando tempo e nisso eles vão elegendo o presidente que eles querem. Aí depois vai ele lá em entrevista coletiva, fala com a voz pra dentro, que ninguém escuta nada. Não depende de mim, não depende de mim, isso aqui não depende de mim. Isso aqui não é meu, isso aqui não é meu. Como não, cara? O cara mais influente dentro do Corinthians é o senhor Romeu Tuma Júnior. Todo mundo que ele apoiou foi eleito presidente. Foi Augusto Melo presidente, recente, né? Duílio presidente, Andrés presidente, Gó presidente, todo mundo que ele apoia ganha. Esse cara é o cara com maior influência dentro do Corinthians, só não vê quem não quer, tá? Então, isso é papinho pra boi dormir, tá, fiel? Essa história aí de estatuto, só acredito na hora que sair mesmo no papel, tá? Só acredito na hora que sair e estiver em vigor. Porque isso tem que votar, tem que fazer o quê, não sei o quê. Eu não senti firmeza nessa entrevista coletiva, foi isso mesmo. Quando o cara fala com ponderação, não, aqui, ó, porque vamos fazer isso, vamos dar andamento. Cara, o Andrés Sanches foi investigado, era para ser investigado pelo Corinthians, aquela votação vergonhosa de 9-7, até hoje ele não foi investigado. Até hoje eles não abriram uma investigação. Vocês acham que eles vão dar andamento nesse estatuto assim? Lógico que não. No Corinthians tudo é demorado. Se não fosse o Ministério Público aí para tomar conta dessas coisas, a gente nunca ia ver o que realmente aconteceu no Corinthians, tá? Então, eles devem estar odiando o Ministério Público nesse momento, porque o Ministério Público entrou no Corinthians. Porque se não tivesse entrado, estava na mesma, porque eles não investigam nada, tá? Não investigam nada. E essa reforma aí do estatuto, só Deus na causa mesmo. Só acredito na hora que eu ver e eu quero saber a sua opinião, porque é de grande importância para este canal. Aqui a gente fala mesmo, aqui a gente trabalha com verdades, não tem medo de nada. A gente fala aqui o que a gente pensa realmente, tá? Para o bem do nosso Esporte Clube Corinthians Paulista. Comentem porque eu quero saber a sua opinião sobre tudo que foi dito aqui, tá? Tô indo lá gravar agora no Corintianeiro 2.0, tá, fiel? Então não se esqueça, na hora que acabar aqui, você já dá um pulo lá e vai Corinthians.